Neste videozinho aqui eu quero fazer dois exemplos para vocês para auxiliá-los na resolução das atividades do PET das semanas 1 e 2 do PET 2 aí, tá ok? Então, um dos exemplos que tem lá nos exercícios que tem lá no livro de vocês é o seguinte. A figura a seguir representa as linhas de força criadas por duas cargas pontuais. O que são cargas pontuais ou pontiformes? Cargas contidas na superfície de um corpo muito pequeno, de tamanho muito pequeno. Letra A. Identifique o sinal dessas cargas. Então aqui eu tenho um sistema que usa uma representação imaginária, que são as linhas de força ou linhas de campo. E neste desenho aqui eu tenho a carga 1 e a carga 2. E eu quero identificar, através desse desenho, unicamente por conta desse desenho, o sinal dessas cargas. Como que eu vou identificar esse sinal? Eu vou olhar o seguinte. A carga 1, todas as linhas têm setinhas que estão saindo, estão apontando para fora da carga. Neste caso, a carga 1 é positiva. A carga 2, se eu olhar esse desenho, também as setinhas estão para fora. Todas as setinhas estão para fora. Então, a carga 2 também é positiva. Resposta da letra A, carga 1 positiva, carga 2 positiva, porque as linhas em ambas estão para fora, estão saindo da carga. Essa questão até é uma questão do livro de vocês que eu estou fazendo. Na letra B desta questão, desenhe o vetor campo elétrico nos pontos P e Q. É o que está pedindo, se eu não me engano, lá na questão número 2 do PET de vocês, semanas 1 e 2. Eu tenho aqui o ponto P, que faz parte desta linha, e o ponto Q, que faz parte dessa linha aqui. Como eu expliquei lá atrás, o vetor ele é representado por meio de uma seta retinha. Então, aqui no ponto P, eu só desenhei essa linha aqui, ó. Fiz a linha aqui, reproduzi a linha que contém o ponto P. O vetor campo elétrico, como eu expliquei lá atrás, ele é uma seta tangente a cada ponto do campo elétrico, seguindo mais ou menos a orientação da linha. Então, lá no ponto P, eu tenho uma setinha tangente. O que significa tangente? Que passa por um único ponto do campo desta linha, seguindo mais ou menos a orientação. Se a linha está para cima, essa setinha tem que estar ela é reta, porém ela tem que estar mais ou menos orientada para cima. Então, EP é o vetor campo elétrico no ponto P. Coloquei a setinha em cima do E aqui. A linha que contém o ponto Q é uma linha que está voltada para baixo. Eu reproduzi a linha aqui, desenhei o ponto Q. O vetor é uma seta com uma orientação mais ou menos seguindo a orientação da linha de força. Então, EQ significa o campo elétrico no ponto Q, ok? Uma outra questão que eu coloquei aqui para vocês, para auxiliá-los aí na resolução da questão 3 ou 4 do PET, se eu não me engano, é que ela envolve cálculo e nós temos poucas questões desse tipo aí. Eu achei uma questão mais ou menos parecida que eu acrescentei um item aí para ajudar vocês, que é o seguinte. Considere duas cargas elétricas pontuais, cargas contidas em corpos muito pequenos, de menos 4 coulombs e 6 coulombs, situadas a 3 metros de distância uma da outra, localizadas no vácuo. Considere que K é a constante elétrica, que no caso do vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metros quadrados sobre coulombs ao quadrado. Isso aqui não precisa decorar, né, porque o exercício fornece para gente. Isso aqui é a unidade da constante, nós vamos usar apenas o valor numérico. Considere então duas cargas, uma de menos 4, outra de 6, localizadas a 3 centímetros de distância uma da outra. Então nós temos as cargas e temos a distância entre elas. Letra A. Calcule a intensidade do campo elétrico. O que é a intensidade? O valor do campo elétrico no ponto P, localizado a 1 metro de distância da carga de menos 4Q. Eu quero calcular o campo elétrico no ponto P, e foi mostrado aqui na figura esse ponto P. Perdão, calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P, localizada a 1 metro de distância da carga de menos 4Q, menos 4 coulombs, como mostrado na figura. Então, eu tenho que a carga de menos 4 e 6, elas estão localizadas a 3 metros de distância uma da outra. Foi o que deu lá no enunciado aqui, ó. Situadas a 3 metros de distância uma da outra. Porém, o ponto P, ele está a uma distância da carga de 1 metro da carga de menos 4Q.
Quer dizer, então, que esse ponto está numa distância de 2 metros da carga de 6. Por quê? Entre menos 4 e 6 existe uma distância de 3. Se o ponto P está a 1 metro da carga de menos 4, ele vai estar a 2 metros da carga de mais 6, porque 1 mais 2 vai dar 3. Era a primeira coisa que a gente precisava identificar nesse exercício. Bom, para eu calcular o campo elétrico no ponto P, localizado a 1 metro de distância da carga de menos 4C, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho constante, eu tenho carga e eu tenho distância, eu vou calcular o campo elétrico de cada carga em relação a esse ponto. Então, ó, a constante é 9 vezes 10 elevado a 9, a carga é 4 e a distância do ponto P até a carga de menos 4 é 1 metro, que eu vou colocar 1 ao quadrado. Olha, 9 vezes 4, 36. Conserva a potência de 10. Multiplica os números, conserva a potência. 1 ao quadrado é 1, então 36 dividido por 1 vai dar 36 vezes 10 a 9 newtons por coulombs. É um campo elétrico extremamente alto, porque a potência de 10 aqui ela é positiva. Para o campo elétrico da segunda carga, eu vou pegar a mesma equação. 9 vezes 10 a 9 é a constante, a segunda carga é 6, a distância da segunda carga em relação ao ponto P é de 2 metros. Bom, multiplico, mas eu vou colocar o 2 ao quadrado. Então, multiplico 9 vezes 6, 54, e mantenho a potência. 9 vezes 6, 54, mantenho a potência 10 a 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que vai dar 4. Se nós dividirmos 54 por 4, vai dar 13,5 e mantém a potência. 3,5 vezes 10 a 9 newtons por coulombs, tá certo? Aí eu calculei o campo elétrico de cada carga em relação ao ponto P. Na letra B, não até fazia parte desse exercício não, mas lá no PET faz essa colocação e eu aproveitei e acrescentei a letra B que dá para fazer. Calcula a intensidade da força elétrica entre essas cargas. Quando pede para calcular força, nós vamos usar a fórmula da força elétrica, que é a lei de Coulomb. Para calcular a força entre duas cargas, nós usamos força igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2 sobre a distância ao quadrado. Então, a força vai ser igual à constante, que é 9 vezes 10 a 9, que é a constante do vácuo, que nós usamos ali, a carga 1, que é 4, e a carga 2, que é mais 6, não colocamos os sinais, a carga menos 4 mais 6, na fórmula do campo elétrico e da força elétrica nós não colocamos os sinais das cargas, o sinal só indica aqui que a força é atrativa, tá? É de atração, dividido pela distância ao quadrado. A distância de uma carga até a outra é de 3 metros, coloca aqui 3 ao quadrado. 9 constante, 4 a primeira carga, 6 a segunda carga, 3 metros a distância, 3 ao quadrado. Vou multiplicar os números. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6 vai dar 216. Aqui eu repeti porque eu tinha cometido um errozinho, então eu já vou fazer direto aqui, ó. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 6 dá 216 e mantém a potência. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. 216 dividido por 9 vai dar 24 e mantém a potência. Então, vai ficar 20 força, 24 vezes 10 é elevado a 9 newtons, também é uma força extremamente grande. É porque é o seguinte, essas cargas inteiras, 4 coulombs, 6 coulombs, são cargas extremamente altas, que na prática é muito difícil, é só em raios mesmo. Então, a força entre elas é extremamente alta, tá certo?